assumir a tribuna do júri e poder externar as minhas homenagens ao juiz-presidente, ao excelentíssimo promotor de justiça, como também aos policiais que têm dado total segurança a todos que se fazem presentes no plenário, aos familiares do réu, da vítima, como também aos que me honraram com as vossas presenças. Neste momento, gostaria de parafrasear a magnânima mensagem de um dos mais consagrados juristas da França, Jacques Isorde. Se tudo mudasse, então, de repente, provaríamos a invencível nostalgia de um passado que, malgrado as fraquezas, os anacronismos e as decepções sofridas, foi rico de alegrias as mais profundas. Se tudo mudasse, então, de repente, na vida de Vossas Excelências, ou na vida dos familiares de Vossas Excelências, ou na vida dos pais de Vossas Excelências, ou dos irmãos de Vossas Excelências, que tipo de sentimento, neste momento, Vossas Excelências estariam diante de fatos acobertados de ilegalidades, diante de depoimentos nefastos, mentirosos, para fazer com que o cidadão, neste momento, seja execrado com duas qualificadoras que serão dissecadas de maneira pormenorizada por este humilde defensor que, neste momento, está na condição de uma simples luva confeccionada pelo verdadeiro advogado que escreverá na tábua dos corações dos senhores jurados a devida e justa sentença de um tribunal insubornável, cujo nome chama-se Jesus Cristo. Eu apenas sou uma simples luva, eu apenas me sinto completamente débil, completamente incapaz para discorrer o debate com meu ex-adverso, o promotor de justiça, que neste momento quero diluir toda a sua fala de maneira pormenorizada. É muito fácil condenar. Difícil é colocar a balança dos pesos sobre duas medidas. Até mesmo porque o próprio promotor de justiça, ele tentou de uma maneira inusitada, através de saltos de uma falsa lógica, alterar a parte frontal do córtex cerebral dos senhores jurados, para que os senhores jurados, através de uma programação do consciente para o inconsciente, pudesse armazenar toda a sua fala e já ora pro nobis colocar de maneira criptografada no inconsciente, como se os mesmos neste momento pudessem assacar de maneira incólume ser o réu aqui presente, Josimar, como real culpado por ter programado a morte da vítima. Tais adjetivos nem sempre utilizados atingem até os mais ilustrados que confundem o equívoco com o que foi equivocado. Eu gostaria neste momento de perguntar a Vossas Excelências o que foi equivocado pelo promotor de justiça. Quando há um crime, tem que haver a preservação da cena do crime, que é o triângulo do crime, o local mediato, o local imediato e o local relativo, a chamada cadeia de custódia da cultura norte-americana, mas que é muito ainda atrasada aqui no Brasil. Mas até um fio de cabelo pode chegar ao consecutor do crime. Mas neste momento eu estou falando sobre a cadeia de custódia. Eu quero me ater não só à preservação do crime, que não houve essa preservação do crime, porque tanto a cunhada como também a esposa ficaram de braços cruzados sem querer socorrer a própria vítima indo a óbito. E o laudo, ele é de modo crítico, analítico, como também conclusivo. Não paira nenhuma dúvida. Não houve a reconstituição do crime no par e passo, através do aspecto técnico, porque júri não se ganha com falácia, júri se ganha no detalhe. E este detalhe é concernente ao levantamento jurídico topográfico das investigações encetadas, análise do solo, de toda a perícia, de todos os objetos que se encontraram, o modo como sucedeu, se foi a vítima que foi adentrar a casa, se foi a vítima que agrediu primeiramente a genitora do réu, se foi a vítima que depois foi agredir o réu, e numa legítima defesa atual, numa legítima defesa
iminente, o réu usou de meios moderados para não ser vítima. E, mesmo assim, se ele tivesse programado o crime, ele teria comprado uma arma de fogo. Mas não foi o caso. Foi porque chegou embriagado. Como se fosse o dono do pedaço, como se pudesse agir com todos os desmandos, sem se importar até mesmo com a sua própria vida. Subestimou, usou de uma barganha, porque neste momento nós temos que saber que somos criminosos em potenciais, parafraseando um dos maiores criminalistas, penalistas do Brasil, chamado Aníbal Bruno, que todo homem é um criminoso em potencial, depende apenas de uma circunstância, e esta circunstância chama-se momento. Vamos neste momento fazer uma digressão de todo o emaranhado que culminou no fatídico dia com um homicídio que deu aso à morte do réu. Não foi os 3 centímetros que fez com que ele chegasse ao óbito, mas foi a esposa cruzar os braços. Ele, precisando de ser socorrido, e elas pacientemente, como se nada estivesse se importando, impedir que tanto o réu, como a genitora do réu, como a esposa do réu, como toda a parentela, como toda a vizinhança, deixá-lo agonizando até o último suspiro, para que depois pudesse chutar o réu como se fosse um bandido, um cachorro morto, um vagabundo, com letras alusivas e garrafais. E neste momento eu quero descaracterizar essa farsa, porque quem é culpado não é o réu. Quem é culpado é a própria esposa e a própria cunhada, que não deixou que o réu fosse socorrido. Hoje poderia ser uma tentativa ou uma lesão corporal grave, menos um homicídio qualificado, com 2 qualificadoras de motivo fútil e meio cruel e modos que deixaram com que ele fosse socorrido ou se defender. Ele não pôde se desvencilhar. Então nós temos que observar os depoimentos que foram encomendados, os depoimentos que foram prestados de forma natural, a forma como foi feito o inquérito policial, de que modo, em quais circunstâncias e como se deu. São perguntas subsequenciais que dá aso para o levantamento de uma pergunta muito pertinente. O delegado se deparou com a verdade do problema ou com o problema da verdade? A verdade tem problema ou o problema tem verdade? Quem está com a verdade? A família da vítima, que de maneira mendaz manipulou numa psicologia comizinha para que todos depusessem falando mal do réu, para que neste momento ficasse criptografado no subconsciente de vossas excelências a condenação, como que uma dialética erística com os 38 estratagemas de Arthur Schopenhauer, a ampliação indevida, homonímia, através da tese, através da distorção. Neste momento, eu quero apenas trabalhar com a verdade. Eu não quero, de maneira alguma, mudar o estado mental dos senhores jurados, porque os senhores jurados são pessoas doutas e equilibradas e sabem muito bem discernir o certo do errado, a suspeita da certeza, como também atos acobertados de ilegalidades e o verdadeiro ato legal, para que a justiça possa, mais uma vez, triunfar diante de provas cabais, harmoniosas, coerentes, concretas e incontestáveis, de que o réu, ele não agiu de modo programado, ele não agiu de um meio fútil, ele não agiu por meio torpe, porque quem foi chegar na porta, batendo, foi a vítima. Quem foi agredida foi a genitora da vítima. E depois quem foi agredido foi o próprio réu. E quando ele se viu em desvantagem, a vítima estava com um porrete de madeira. O que foi que aconteceu? Ele pegou, se muniu no momento
quando viu uma faca, mas não foi para matar, foi para se defender. Ele estava acuado, e no momento em que ele furou, ele não viu nem sangue. O laudo veio 3 centímetros. E a partir do momento em que ele começou a ver o sangue, foi o momento em que sua esposa pediu para que chamasse o socorro. E tanto a irmã da vítima como a esposa da vítima preferiram ele dar o último suspiro para depois socorrê-lo. Pensar é hilário, dá até calafrio, vossas excelências. Quem usou de maneira torpe, quem usou de motivo cruel, foi a esposa e a cunhada, e não o réu. O réu agiu no desespero para salvaguardar sua própria integridade física, temendo o próprio malefício contra ele. Mas neste momento ele está aqui, sentado, esperando pacientemente a decisão dos senhores jurados, que são pessoas doutas e equilibradas e que saberão afastar essas duas qualificadoras, porque ele usou da legítima defesa, porque não foi ele que foi ele que foi agredido. Foi a mãe que foi agredida, foi o cunhado que foi agredido. E ele utilizou do meio moderado, utilizou na mais plácida calma de todos os meios para evitar o que foi construído pela própria vítima, que foi a tragédia. E neste momento, eu peço para que na sala secreta, vossas excelências possam, após ouvir a voz doce e suave do verdadeiro advogado que neste momento está utilizando este defensor com uma simples luva por ele confeccionada, assinar de maneira convicta a absolvição do réu aqui presente. E para concluir esta fala, gostaria de mencionar que certo dia, vossas excelências, este humilde defensor estava saindo para exames de rotina quando se deparou diante de uma dantesca cena com uma lagarta se transformando numa borboleta. E o jovenzinho, protagonista da cena, pensou consigo mesmo: puxa, só falta a perninha para puxar e a borboleta ganhará o bem maior que a liberdade. E no afã de conseguir a liberdade para a borboleta, houve o alejo e até hoje, nesta sessão plenária, permanece metade lagarta, metade borboleta. E da mesma forma, a autoridade policial que presidiu o competente inquérito este maquiado de meias verdades, utilizou no afã de provar serviços à polícia judiciária e até hoje permanece metade réu, metade cidadão, metade condenado, metade absolvido. E tenho certeza, senhores jurados, que não serão mais vossas excelências que darão não mais um tiro para provocar um alejo, mas um tiro para provocar a morte súbita com um tiro de misericórdia. Eu peço, venha, para que vossas excelências possam entreabrir os olhos, enxergar a verdade. Porém, muitos ainda encontram-se dentro da caverna de Platão, enxergando sombras, menos a verdade real dos fatos encartados nos presentes autos. Neste momento, eu peço que a luz do Supremo Tribunal Celeste possa iluminar o coração de vossas excelências, para que neste momento vossas excelências possam, de modo altivo, convicto, assinar a absolvição por ser da mais legítima e salutar justiça. Muito obrigado. Esse é o artigo, ela correu ainda.